Meus irmãos, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Podem sentar? Reverência no seu coração, vamos abrir a Bíblia. O Evangelho de Jesus segundo escreveu João. O capítulo 13, versículo 21 ao 30. João 13, versículo 21 ao 30. Todos acharam, amém? Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam um para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Amém? Nessa noite, eu quero iniciar essa mensagem com uma pergunta para você. Eu quero que você participe agora. Preciso que você participe agora. E se sim, você levanta a sua mão, né? Para a gente ver a resposta. Quem aqui algum dia já ouviu assim: Deus tem uma grande obra na tua vida? Levanta a mão. Pode baixar. Eu acho que a igreja toda levantou a mão. Todos nós já ouvimos: Deus tem uma grande obra na tua vida. Isso é verdade. Mas hoje eu vim pregar diferente. Hoje eu vim dizer que o diabo tem uma grande obra na tua vida. E no final dessa mensagem você vai entender o porquê. É isso mesmo que você ouviu. O diabo tem uma grande obra na sua vida. Naquele tempo existiam vários tipos de mesa, né? As mesas eram diferentes das mesas de hoje, né? Para a gente poder entender, essa mesa do texto, ela tinha formato de U. 4 sentavam aqui, 4 sentavam aqui, e mais 4 aqui, formando 12. Nesse dia, Pedro sentou na ponta e João na outra. No meio desse U era servida a comida. Do lado de João está Jesus. No lado esquerdo e no lado direito de Jesus estavam as pessoas que ele mais gostava. Pedro estava sentado nessa ponta, João na outra, então eles tinham um contato visual de frente um para o outro. Perto aqui de Pedro tem uma jarra d'água e toalha. Quando todos estivessem assentados, era para Pedro lavar os pés de todo mundo. Ele não lavou.
né? Tá todo mundo nessa mesa. E aí Jesus fala assim, na verdade, toda vez que Jesus fala na verdade, ele está querendo dizer assim, ó, presta atenção no que eu vou falar agora. Tá bem bom. Na verdade, um de vós me há de trair. Essa mesa era diferenciada porque eles tinham uma almofada sob o seu cotovelo esquerdo. Eles comiam quase deitados nesse episódio que eu acabei de te falar, que nós lemos, comiam quase deitados. Então, João está apoiado numa almofada sobre o seu cotovelo esquerdo e Jesus está atrás. E Jesus também está assim, né? Com o seu cotovelo esquerdo apoiado. E eles estão quase deitados. Com a mão direita, eles pegavam a comida que estava na frente. Lembra que do lado direito de Jesus e do lado esquerdo se assentavam as pessoas que ele mais gostava? Do seu lado direito estava João. Do seu lado esquerdo estava Judas. Engraçado, talvez poderia ser Tiago, né? Pedro, Tiago e João, que se aproximaram mais de Jesus. Os dois que Jesus mais gosta estão do seu lado esquerdo e direito. João está à direita. Judas está à esquerda. E repare como é Jesus. Jesus está sentado, né? Quase deitado. E ele fala assim, ó, um de vós me há de trair. Jesus falava na cara o que tinha que falar. Não importa como as pessoas iriam recepcionar a mensagem, mas ele falava aqui, ó. Não esperou Judas sair daquela situação para depois ele falar. E está falando aqui, ó, algum de vocês me há de trair. Quando ele fala isso, eles começam a se olhar. Isso significa que não existia indício de quem ia trair Jesus. Porque se Judas demonstrasse, por intermédio das suas atitudes, que ele ia trair Jesus, as pessoas já iam olhar para ele. Mas só que os 12, né, estão se olhando, porque é um mistério quem iria trair Jesus. Quando ele fala isso, João, que está nessa ponta aqui direita, né, de frente para Pedro, Pedro pergunta, faz um sinal para ele e fala assim, ó, pergunta para ele, né? Sabe quando a pessoa se conhece tanto que ela não precisa falar alto, um olhar fala? Eles estão conversando à distância. Olha, pergunta para ele quem é que ele está falando. João, que está inclinado sobre uma almofada, para ele poder falar com Jesus, que está do seu lado esquerdo, ele vai ter que se inclinar na altura do peito de Jesus, para ele poder perguntar para Jesus quem era, e para ele poder ouvir o que Jesus falava. Ao contrário do que pregam, João nunca encostou a cabeça no peito de Jesus. Esse fato de se inclinar na altura do peito da pessoa que está à sua esquerda, as pessoas chamavam de se inclinar sobre o peito. Então ele se inclinou e perguntou, quem é? E aí Jesus fala assim, é aquele a quem eu der o pão molhado, é o bocado, né? É aquele a quem der o bocado molhado, né? Então, para ser amigo de Jesus, você não precisa abraçar, você não precisa beijar, você tem que ouvir o que ele quer falar no teu ouvido. Isso é reclinar o peito
sobre a cabeça de Jesus. João sempre tinha alguma coisa para perguntar e sempre tinha alguma coisa para ouvir de Jesus. Aí ele fala, a quem eu der o bocado molhado. Aí ele molha um pão, né? Judas está aqui, faz assim, ó, e dá para Judas. Só que é meio difícil de entender o que está acontecendo aqui, porque o bocado molhado era para o convidado especial da noite de Jesus. Jesus sabia quem ia trair ele. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Eu sei que você vai me trair, mas nessa noite você é o meu convidado especial. Até o fim, Jesus amou Judas. Judas não era visto por Jesus como eu e você olha, né? Se lê um texto na Bíblia e todo o texto está escrito Judas, aquele que o traiu. Quando ele faz isso, quando Judas recebe um bocado molhado, quando Judas recebe um pão molhado, Jesus fala para ele, faz o que você tem que fazer depressa. Querido, quem era Judas? Você lê Judas Iscariotes. Iscariotes não é nome, não é sobrenome. Iscariotes faz referência de onde ele era. Simbolizava que ele era da cidade de Cariote. E nessa cidade estavam grandes intelectuais da época. Então Judas, entre os 12, ele era o mais inteligente. Judas era o discípulo mais talentoso. Judas era o mais capacitado para andar ao lado de Jesus. Ele ficava com a bolsa de dinheiro. Lembra que Mateus coletava imposto? Não era para Mateus fazer isso, lidar com as finanças. Mas Judas era tão inteligente que Jesus depositou confiança nele. Conta você o dinheiro, distribui com o que vai ser feito. Só que o que o texto diz? Que Satanás, olha só, Satanás entrou em Judas. Aí Jesus olha para Judas e fala assim, o que você tem que fazer, faz rápido. Aí eu parei e pensei, Jesus está falando com Judas ou Jesus está falando com Satanás? Jesus está falando com Judas e com Satanás. Quando Satanás faz morada, né, em Judas, aí ele vai trair, né, Jesus. Querido, nessa noite eu quero que você entenda que Deus tem uma grande obra na tua vida e que o diabo também tem, e você vai escolher qual é a obra que vai dar certo. Se o plano de Deus vai ser executado na tua vida, ou se o plano do diabo vai dar certo. Durante a caminhada cristã ou a infância, se ouve muita coisa. Uma das coisas que eu ouço até o dia de hoje, né, e ouvia muito quando era criança, adolescente, era o seguinte: olha, se você der brecha, quantos já não ouviram isso? Olha, se você der brecha, o diabo vai entrar. Se você der brecha, o diabo vai entrar na tua vida e vai acabar com a tua vida. Mas repara só nessa história aqui que eu vou te contar. Tinha um homem
na terra de Uz. Seu nome era Jó. Ele era homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. A ele foi dado 7 filhos e 3 filhas. Esse homem tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Uma junta de boi são 2, então tinha 1.000 bois e 500 jumentos, né? E aí, um dia Satanás vai observar a vida desse homem. E Deus vai perguntar: viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, justo, temente a Deus, se desvia do mal? Aí Satanás vai falar assim: não é à toa que ele te adora. Você colocou uma cerca ao redor dele, o rebanho dele se expande na terra. Toca no que ele tem para você ver se ele não vai te trair. Mas olha só que interessante. Quando os filhos de Deus, que são os anjos, foram se apresentar diante de Deus, quem estava no meio? Esse discurso, essa conversa que Deus está tendo com Satanás, Satanás está onde? Aí eu te pergunto, que brecha que tinha no céu para o diabo entrar? Que brecha que tem no céu? Se ele entrou lá para falar com Deus, imagina nos lugares que ele não pode entrar na nossa vida. Só que em 2 Coríntios 11:14 diz assim: não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Então Satanás está no meio de anjos e ninguém está percebendo nada. Ninguém está percebendo. Nossa, que coisa estranha. Você está onde? Ele está no meio, igualzinho eles estavam. E ele está tendo um discurso. E no céu não tinha brecha. Não tem brecha para Satanás entrar, mas ele entrou. O plano do diabo é fazer com que a mentira dele para você se torne uma verdade. É você acreditar que a mentira é verdade. Porque quando ele se apresentou diante de Deus, externamente ele era anjo de luz, mas internamente era Satanás que estava lá falando com Deus. Isso me faz lembrar um pouco a infância, né? Porque a minha avó foi uma dirigente do círculo de oração, e um dia ela chegou em casa e falou assim: olha, hoje aconteceu um negócio na consagração, vou te falar, hein? Ela conversando lá com a minha mãe, e eu ouvindo, era criança, não entendia nada, mas ouvindo, né? Teve uma mulher lá que começou a falar em línguas. A mulher começou a falar em línguas e saiu uma irmã, chegou no ouvido dela e falou: está repreendido no nome de Jesus. E a mulher ficou quieta e a consagração seguiu. O que é isso? Discernimento. O que é isso? Visão espiritual. Coisa que com seus olhos você não vai poder enxergar, né? E não sei se é baseado em fatos reais, né? E também não quero saber, mas meu avô também contava uma história, histórias que eu ficava ouvindo, né? Falou que uma irmã tinha se ausentado da igreja, fazia tempo que ela não ia, né? E aí o irmão perguntou: oi, irmã, tá sumida? Né? Tá sumida? Ela: não, é porque agora eu não preciso mais ir à igreja. Toda vez que eu vou fazer um culto lá em casa, tem um anjo. Tem um anjo que toda vez ele está lá, né? Então eu não preciso mais à igreja porque o anjo do Senhor está lá em casa.
Aí o irmão, irmã? Aí ela, olha só, quando esse anjo aí aparecer, você canta aquele hino lá da harpa, pelo sangue, e vê o que vai acontecer. Era mais um culto e o anjo estava lá. A mulher abre a harpa no hino 192 e ela começa: pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Meu avô fala que aquele anjo se transfigurou no demônio e correu da casa dela. Se Satanás entrou no céu sem ser percebido, né? Como aconteceu aqui também no texto, talvez estejam áreas da tua vida esquisitas que você não esteja discernindo, porque eles estavam comendo, eles estavam bebendo, mas diferente das peças teatrais, cadê aquele homem de capa preta, com chifre e tridente? Cadê aquela fumaça, fogo e cheiro de enxofre? Satanás entrou em Judas. E cadê aquela entrevista com o diabo? De onde é que você vem? O que você veio fazer aqui? Judas não começou a tremer. Judas não começou a espumar. As coisas continuaram normais, como eram antes, e ninguém percebeu. De repente, Satanás não apareceu na tua vida, como eu acabei de falar aqui, com chifre, tridente, capa preta. De repente ele está te dando um bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? De repente ele está falando: você está linda, que perfume é esse? Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Está podendo falar agora? Vai na igreja hoje não. E você não está percebendo. De repente uma frieza espiritual está acontecendo e você não está percebendo, porque ninguém caiu tremendo, né? E um dia também, conversando com a Desirê no congresso que ela foi sobre guerra espiritual, a pastora que estava ministrando, ela conta um cenário que o homem, né, usado por Deus, pregava de ministério. Um dia ele pregando, se manifestou um demônio. Isso acontecia muito antigamente. Aí a pessoa treme, se debate, tudo isso. Aí aquele homem chegou, né, e expulsou aquele demônio. Está repreendido no nome de Jesus. Só que antes de sair, aquela pessoa que estava incorporada por um espírito maligno, ela disse assim: vou sair, mas vou voltar. Vou sair, mas vou voltar. Se passaram uns anos, aquele homem que era casado tinha uns 2 filhos, eu acho. Estou lembrando bem. Homem casado, tinha filho, se enamora por uma mulher. Eu não sei se da igreja. Uma mulher da igreja, né? E aí ele fica doido, deixa o casamento para trás, deixa os filhos para trás e vai ficar com aquela mulher, né? O tempo passa e um dia esse homem está deitado com essa mulher. A mulher se manifesta nela um espírito e com outra voz ela fala para ele: eu não falei que eu ia voltar? Eu não falei para você que eu ia voltar?
E quando a mulher acaba de falar isso, ela pergunta: onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Eu te pergunto, qual é o plano que você quer que dê certo na tua vida? O de Deus ou do diabo? Isso me faz também lembrar histórias que pessoas contam para ilustrar como é que são coisas espirituais. Que um dia tinha um homem em cima do muro e tem um homem do lado de fora olhando. E de um lado o inferno, do outro lado o céu. Do lado do céu as pessoas estão falando: vem, vem, vem para cá, vem para cá. E do lado do inferno ninguém fala nada. Aí o homem se aproxima, né, daquele lado ali do inferno que ninguém está falando nada. E do outro lado tem uma galera falando: vem, do céu, né? Vem, vem. Aí ele pergunta: por que vocês não competem com o outro lado? Por que vocês não falam nada? Aí o lado que está quieto, que é do inferno, fala assim: ué, em cima do muro, ele está do nosso lado. Não precisa falar nada. Querido, Judas era o mais talentoso. Se tem uma coisa que o diabo gosta, é de gente talentosa. Daquela gente que as pessoas jogam um holofote em cima dela, que prega, que canta, que ensina. Mas nessa noite eu quero te dizer que Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você lembra da história que eu te falei de Jó? Né? O que estava acontecendo? Aí Satanás vai lá, né? Aí o homem fala assim: roubaram os bois e os jumentos, deram com espada nos servos, só eu escapei para te trazer notícia. Roubaram os camelos, né? Só eu mataram os servos, só eu escapei para te trazer notícia. Fogo de Deus caiu do céu, matou o rebanho das ovelhas, queimou também os servos, só eu escapei para te trazer a notícia. Aí ainda, esse homem ainda está falando, fala assim: veio um vento na casa do teu filho mais velho, todos os teus filhos estavam lá, e todo mundo morreu, só eu escapei para te trazer a notícia. Em minutos o diabo roubou, matou e destruiu. Isso é o que o diabo quer fazer com a tua vida, se Deus permitir. Em anos, Jó construiu aquelas riquezas. Em minutos, Satanás foi autorizado a tocar e ele perdeu tudo. A intenção do diabo é acabar com todas as áreas da tua vida. E ele não vai vir, como eu acabei de dizer, com chifre, tridente, capa preta, fogo. Não vai se apresentar diante de você e vai falar: eu sou Satanás e vim acabar com a tua vida. Ele vai chegar com um sapatinho de lã. Quando você menos perceber, ele se infiltra e ele faz aquilo que ele quer. Se tem uma pessoa que te conhece além de Deus, se tem uma pessoa que te conhece além de Deus,
Essa pessoa é Satanás e os seus demônios. Queridos, a palavra de Deus, ela diz: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí você para e pensa assim: poxa, a minha vida está fluindo, essa mensagem não é para mim não. As coisas estão acontecendo e eu não estou vendo o diabo trabalhar em nada. Mas responda essa pergunta agora para você: como é que está a sua vida de leitura bíblica? Você tem lido a Bíblia com facilidade? Você tem orado a Deus com frequência? Isso são partes do plano que dão certo. Uma semana sem orar, uma semana sem ler a Bíblia, daqui a pouco um mês, 2, 3, daqui a pouco você está frio e morto espiritualmente. Nós temos na Bíblia estratégias de como lidar com esse adversário tão poderoso, mas não poderoso mais que o nosso Deus. A Bíblia, ela fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu venço o inimigo, me sujeitando a Deus. Eu venço o inimigo como Jesus venceu. Está escrito, por intermédio da palavra. Nessa noite Deus te dá o discernimento espiritual de perceber aonde ele está infiltrado. Deus te dá o discernimento espiritual de entender o porquê de algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. E se na sua casa existem pessoas não cristãs, e também no seu trabalho, você precisa entender que às vezes não são elas que estão falando com você. O mundo espiritual, ele se discerne como? Espiritualmente. Sabe qual é o nosso erro? A gente quer usar armas naturais para batalhar espiritualmente. Às vezes a gente quer usar estratégias naturais para combater o mundo espiritual. Lembra quando foram atrás de Eliseu e Geazi está cheio de medo? Por causa de um exército que os cercaram lá em Samaria. Aí Eliseu ora para que Deus abra a visão espiritual de Geazi. Quando Geazi ele tem visão do mundo espiritual, ele percebe cavaleiros de fogo ao redor deles. Eliseu tinha visão espiritual. Às vezes, pessoas estão falando coisas, espiritualmente falando, aí você quer rebater naturalmente. Não, vou lá resolver. Não, vou lá saber que história é essa. Eu vou lá saber o que é isso. Estão falando de mim. Você precisa perceber que Satanás usa pessoas para te tirar do foco, do alvo. E o interessante aqui desse texto é o seguinte: ele foi lá trair Jesus, né? Por 30 moedas de prata. Ele está sendo usado, né? 30 moedas de prata. Quando Satanás cumpre o propósito
que ele estava planejando através de Judas, o que ele faz? Descarta. Quando Judas caiu em si, ele pega as 30 moedas de prata, né? Joga fora. Aí fala assim: não quero mais, eu traí um homem inocente. Só que o que aconteceu? Já era. O plano de Satanás, se lembra da grande obra? Se lembra da grande obra que Satanás tem na vida de cada um? Na vida de Judas deu certo. Só que quando ele se arrepende, já era. Passou. E mais uma coisa que eu aprendi quando criança, e que é verdade, que é o seguinte: o diabo, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Quando a bomba estoura, aquele, agora é com você. Já te usei, você fez o que eu quis, fez o barraco, foi tirar satisfação, foi brigar, agora fica com a vergonha você que eu estou saindo, porque ele é invisível, você é visível. Que possamos ter o discernimento espiritual nessa noite, né? Daquilo que Deus tem para a nossa vida. O diabo tem um plano na nossa vida, Deus tem um plano na nossa vida. Qual vai dar certo são as minhas decisões que escolhem qual é o plano que vai dar certo. Eu encerro essa palavra dizendo que em breve o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O nosso Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E se você ter discernimento na tua vida, você vai ser mais que vencedor em áreas que você não está enxergando materialmente o que ele quer fazer. Que os planos do diabo contra a minha vida, contra a tua vida, sejam desfeitos agora, nas regiões celestiais e nessa igreja, no nome do Senhor Jesus. E que você seja mais do que vitorioso. Eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus. Vamos, equipe. Bate no pé.